Essa foto é muito famosa porque ela fazia isso na frente das pessoas. Uma das últimas tribos isoladas do mundo. As revelações de Joe Rogan são sempre desconcertantes para o cidadão comum. E desta vez, ele revela os segredos da tribo que vem desafiando todas as leis da física há séculos. Eles vieram da África, há uns 60 mil anos. Não é mesmo? Eram a tribo mais feroz e a mais difícil de se enfrentar. Como conseguem sobreviver e prosperar nas regiões mais remotas, com quase nenhum recurso? Como é a vida deles sem a tecnologia e as comodidades modernas? Vamos descobrir o que Joe descobriu sobre esse povo tribal fascinante. Guardiões do gado da tribo Maasai. Em primeiro lugar, e o mais fascinante da lista, está a tribo Maasai, um dos grupos étnicos mais cativantes da África Oriental, particularmente encontrada no Quênia e na Tanzânia. Sua cultura, tradições e modo de vida únicos despertaram a atenção de muitos, incluindo Joe Rogan, o famoso apresentador de podcast. Em seu programa, The Joe Rogan Experience, ele frequentemente compartilha informações sobre o povo Maasai, seus costumes e seu modo de vida singular. No entanto, por trás da rica herança cultural e das roupas e joias coloridas pelas quais os Maasai são conhecidos, existe uma história mais profunda de resiliência e sobrevivência diante de inúmeros desafios. Originários do norte da África, os Maasai migraram para o sul no século XV. A jornada deles não foi fácil. Ao longo do caminho, adquiriram gado de outras tribos, consolidando sua profunda ligação com esses animais. No entanto, a seca e as doenças dizimaram quase metade de sua população e seus rebanhos no início do século XX. Como se isso não bastasse, os Maasai enfrentaram então os colonizadores europeus, que chegaram em grande número e tomaram suas terras. Em 1911, um tratado controverso com os colonizadores britânicos forçou os Maasai a cederem as melhores partes de seu território, empurrando-os para terras menos férteis no Quênia e na Tanzânia. Apesar de terem perdido grande parte de suas terras, os Maasai continuam sendo uma das tribos mais emblemáticas da África. Embora atualmente limitada devido às reservas de vida selvagem, sua presença em áreas como o Maasai Mara e o Serengeti ainda reflete sua forte conexão com a terra. Historicamente, os Maasai coexistiram com a vida selvagem nessas regiões, muitas vezes enfrentando predadores perigosos como leões e guepardos para proteger seu precioso gado. O povo Maasai é seminômade, deslocando-se continuamente em busca de terras férteis para seus rebanhos pastarem. Para eles, o gado não é apenas um animal, é um símbolo de riqueza e status. Quanto mais vacas um Maasai possui, mais respeito ele conquista dentro de sua comunidade. O gado também desempenha um papel central nas tradições Maasai. Eles usam vacas como moeda, trocando-as durante os casamentos como parte do dote. Em sua cultura, as esposas são compradas por vacas, e o vínculo entre as famílias é fortalecido por meio dessas trocas. A dieta dos Maasai está profundamente ligada ao seu gado. Eles dependem do leite, do sangue e da carne, que contribuem para sua incrível força física. De fato, os Maasai estão entre os povos mais altos e fortes da África, e isso se deve em grande parte à sua dieta rica em cálcio. Uma das práticas mais emblemáticas dos Maasai é a sua dança de saltos, conhecida como Adamu. Mais do que uma simples forma de entretenimento, trata-se de um rito de passagem para os jovens Maasai. Durante a cerimônia, chamada Yunoto, os rapazes que se tornam guerreiros devem executar o Adamu. Quanto mais alto um jovem consegue saltar, mais atraente e respeitado ele se torna. Essa habilidade de salto, frequentemente vista como uma demonstração de força, fascina pessoas no mundo todo. Turistas que visitam a Tanzânia e o Quênia são frequentemente convidados a assistir ou até mesmo participar do Adamu, embora muitos percebam rapidamente o quão desafiador é saltar tão alto quanto os Maasai. Joe Rogan frequentemente se maravilha com a proeza física dos Maasai, especialmente sua capacidade de saltar quase 1 metro de altura sem usar os braços para impulso. O que torna isso ainda mais notável é que eles realizam esse feito sem nenhum equipamento moderno ou treinamento. Cientistas estudaram os Maasai, mas permanece algo quase místico em sua capacidade de saltar com tanta facilidade. Rogan falou sobre como os Maasai parecem acessar algo primitivo, uma profunda conexão entre sua força física e seu modo de vida. Para os Maasai, o ato de saltar não é apenas uma demonstração física, carrega um significado cultural e social. É um símbolo de força, maturidade e prontidão para enfrentar os desafios da vida como guerreiros. Embora muitas de suas tradições possam parecer controversas ou ultrapassadas no mundo moderno, os Maasai continuam a mantê-las com orgulho.
A cultura notável e a destreza física dos Maasai lhes renderam reconhecimento global. Mas eles não são a única tribo na África com um modo de vida único e inspirador. Enquanto os Maasai são conhecidos por sua profunda conexão com o gado e sua força como guerreiros, a próxima tribo fascinante que apresentaremos oferece um contraste marcante com seu estilo de vida de caçadores-coletores. Vivendo na mesma região da África Oriental, este local único oferece um vislumbre de um modo de vida ancestral, vastamente diferente, mas igualmente cativante. A tribo Hadza, uma das últimas sociedades de caçadores-coletores, prosperou nas savanas da Tanzânia durante milhares de anos. Sua sobrevivência depende de uma profunda conexão com a natureza, demonstrando habilidades ancestrais aprimoradas ao longo de gerações. O povo Hadza depende da coleta, da caça e da alimentação, vivendo em harmonia com a terra e seus recursos. Seu conhecimento de plantas e animais é incomparável, permitindo-lhes adaptar-se rapidamente ao ambiente. A caça é fundamental para seu modo de vida, sendo praticada pelos homens com arcos e flechas tradicionais. Eles costumam sair ao amanhecer, com os olhos atentos ao horizonte em busca de movimento. A tensão aumenta à medida que perseguem a caça, usando paciência e estratégia para garantir alimento. Esse ritual não se trata apenas de sustento, é um pilar cultural que fortalece os laços comunitários e promove a resiliência. No entanto, as pressões da modernização pairam sobre eles. À medida que a agricultura avança sobre seu território, o modo de vida dos Hadza enfrenta ameaças sem precedentes. A especialidade da tribo se estende à coleta de mel, um recurso altamente cobiçado. Mulheres escalam árvores imponentes para alcançar colmeias, uma tarefa repleta de perigos e emoção. A doçura do sucesso paira no ar, mas também a ameaça das abelhas agressivas. A adrenalina é palpável enquanto elas enfrentam esse desafio, demonstrando sua coragem. Mas o mel não é apenas uma iguaria, é uma fonte vital de energia que alimenta seu estilo de vida ativo. Ao pôr do sol sobre as planícies, a tribo se reúne ao redor da fogueira, compartilhando histórias e risos. Essa experiência comunitária reforça sua união, embora sussurros de mudança perturbem a serenidade. As influências modernas ameaçam suas tradições, desencadeando uma luta para preservar sua identidade. A tensão entre manter sua herança e se adaptar às novas realidades se intensifica, colocando os Hadza em uma encruzilhada. A luta dos Hadza por identidade. À medida que o mundo exterior invade suas terras sagradas, a tribo Hadza se encontra à beira da transformação. Os assentamentos contemporâneos e as práticas agrícolas modernas os despojaram de impressionantes 75 a 90% de seu território ancestral nos últimos 50 anos. A urgência de sua situação aumenta a cada dia, criando uma tensão palpável enquanto lutam para preservar sua identidade em um ambiente cada vez mais hostil. Apesar de sua resiliência, os desafios que enfrentam são assustadores. Os Hadza não possuem animais domesticados e não cultivam nem armazenam seus próprios alimentos, o que os torna excepcionalmente vulneráveis a pressões externas. Seu estilo de vida tradicional, rico em habilidades como a confecção de arcos e flechas a partir de materiais simples, está ameaçado pelo crescimento da agricultura e da propriedade da terra. Questões complexas permanecem sem resposta. Será que eles conseguirão se adaptar sem sacrificar sua cultura? Será que seus antigos métodos de sobrevivência cairão no esquecimento? Um aspecto surpreendente dos Hadza é sua relação singular com a natureza. Eles não apenas caçam, como também possuem uma habilidade quase sobrenatural para encontrar mel. A destreza da tribo em se comunicar com os pássaros é lendária. Eles frequentemente recorrem a amigos emplumados para guiá-los até colmeias escondidas. Essa conexão extraordinária ressalta uma tensão entre a visão do mundo moderno da natureza como um recurso a ser explorado e o profundo respeito que os Hadza têm por ela. Sua força e condicionamento físico notáveis são resultado de um estilo de vida repleto de desafios físicos. As crianças Hadza desenvolvem corpos musculosos desde tenra idade, o que lhes permite enfrentar os animais mais fortes da natureza. Esse físico, aprimorado por anos de caça e coleta, desperta curiosidade e questionamentos na comunidade científica. Como conseguem se manter tão saudáveis sem dietas modernas ou academias? Enquanto os cientistas especulam sobre os micróbios especiais em seus intestinos que podem ajudá-los a digerir alimentos crus, o mistério se aprofunda, criando uma intrigante tensão entre a tradição e o desconhecido. No entanto, à medida que os Hadza compartilham seu mundo com visitantes curiosos, a dinâmica se altera.
O turismo oferece oportunidades de renda, mas corre o risco de mercantilizar sua cultura. O entusiasmo dos forasteiros ao testemunharem seus rituais de coleta de mel levanta dilemas éticos sobre autenticidade e exploração. Será que os Hadza conseguirão manter sua dignidade enquanto enfrentam as complexidades da vida moderna? A luta da tribo Hadza é uma narrativa fascinante de sobrevivência contra todas as probabilidades. A cada dia que passa, eles se deparam com a realidade de perder seu modo de vida, mas sua determinação feroz reacende a esperança. Enquanto as tribos Hadza e Maasai lutam pela sobrevivência em meio à expansão do mundo moderno, diversas tribos ancestrais da Amazônia resistiram com sucesso ao contato com o mundo exterior. Uma dessas tribos é a Huarani, que consiste em quase 4.000 indivíduos. Eles se comunicam em sua língua única, um idioma isolado que não tem relação com nenhuma outra língua conhecida. Essa língua distinta os diferencia de outras tribos e destaca sua rica herança cultural. Os Huarani residem em uma região crucial do Equador, profundamente conectados à sua terra. Eles amam seu lar e lutaram bravamente para protegê-lo de invasores externos. No entanto, à medida que a sociedade moderna avança sobre seu território, essa luta se torna cada vez mais difícil. O rápido avanço da tecnologia representa uma ameaça significativa ao seu modo de vida tradicional. Com a exploração madeireira, a extração de petróleo e a expansão agrícola invadindo suas florestas, os Huarani enfrentam desafios que ameaçam sua existência. Devido a essas pressões, os Huarani foram forçados a mudar drasticamente seu estilo de vida. No passado, eles prosperavam como caçadores e coletores, deslocando-se pela floresta tropical em busca de alimento e recursos. Eles dependiam de seu profundo conhecimento da terra e de seus recursos. No entanto, com a invasão de forasteiros, sua capacidade de caçar e coletar da mesma forma diminuiu. Atualmente, muitos Huarani vivem em assentamentos permanentes na floresta, uma mudança significativa em relação ao seu estilo de vida nômade. Essa transição ilustra o impacto da modernidade nas culturas indígenas e levanta questões sobre a sustentabilidade de suas tradições. Apesar desses desafios, a tribo Huarani optou por não ter contato com o mundo exterior. Assim como outras tribos da região, eles resistiram às tentativas de integração à sociedade moderna. Alguns podem considerar essa decisão insensata, acreditando que deveriam abraçar o progresso e o desenvolvimento. No entanto, para os Huarani, abandonar suas antigas tradições seria uma perda inimaginável. Eles vivem em harmonia com o meio ambiente há gerações, e abandonar seus costumes seria como trair sua identidade. Imagine viver em um mundo onde seus vizinhos invadem sua casa, exigindo que você mude seu modo de vida. Os Huarani enfrentam essa dura realidade diariamente, à medida que forasteiros avançam em seu território. O compromisso da tribo em preservar sua cultura é uma prova de sua resiliência. Eles não estão lutando apenas por suas terras, mas por seu próprio modo de vida. As tribos amazônicas podem ser firmes em sua política de não contato com humanos progressistas, mas esta próxima tribo receberia qualquer forasteiro de braços abertos, com fogueiras acesas e utensílios afiados. Afinal, para eles, os humanos do mundo exterior são a próxima refeição. No coração da Papua Nova Guiné, existe uma tribo que desafia não apenas as normas sociais, mas também as próprias leis da física. Ao contrário das tribos Hadza e Huarani, bem documentadas e que mantêm um delicado equilíbrio com a natureza, as práticas dessa tribo adentram um território que desafia a compreensão. Seus rituais de canibalismo, profundamente enraizados na tradição, retratam uma cultura que confronta a vida e a morte de maneiras que muitos consideram perturbadoras. Enquanto o mundo se moderniza rapidamente, esses povos tribais permanecem firmes em seus costumes, mesmo enfrentando adversidades extremas. Papua Nova Guiné abriga mais de 900 tribos, com cerca de 300 localizadas em Papua Ocidental. Essas tribos possuem costumes e línguas distintas, contribuindo para uma das culturas mais diversas do planeta. Desde que conquistou a independência em 1975, a nação tem enfrentado dificuldades de governança devido à miríade de sociedades locais que precisam ser unificadas sob uma identidade nacional. As tribos da ilha, antes isoladas, são cada vez mais afetadas pelo mundo exterior, que ameaça seu modo de vida por meio do desmatamento, da agricultura e da expansão industrial.
Essa ameaça constante cria um pano de fundo para a sobrevivência das tribos, enquanto lutam para preservar sua cultura e suas terras. Entre essas tribos, algumas ganharam notoriedade por suas práticas canibais. Esse rótulo, muitas vezes sensacionalista, obscurece os profundos significados que esses rituais têm para elas. Embora chocante para muitos, o canibalismo serve como uma forma de honrar os falecidos, uma maneira de manter vivo o espírito dos entes queridos em sua comunidade. Em vez de enterrar ou cremar seus mortos, essas tribos acreditam que consumir o corpo impede que ele seja devorado por vermes, um destino considerado vergonhoso. O ato de se alimentar do falecido simboliza respeito e conexão, incorporando a crença de que os espíritos de seus ancestrais permanecem presentes em suas vidas. Essa tradição desafia a própria noção de morte, afirmando que o falecido continua a desempenhar um papel vital em sua comunidade. O canibalismo em Papua Nova Guiné não é uma prática diária. É reservado para rituais específicos, particularmente após conflitos com tribos vizinhas. Ao consumirem os corpos dos inimigos derrotados, acreditam que podem afastar os espíritos malignos e afirmar sua vitória. Essa prática é uma parte significativa de suas crenças espirituais e ajuda a manter um senso de comunidade e identidade em meio aos desafios constantes. Apesar das influências modernas, muitas tribos permanecem fiéis aos seus costumes ancestrais, frequentemente vistos como retrógrados por pessoas de fora. No entanto, essa perspectiva não reconhece a profundidade de suas práticas culturais. Em um episódio do podcast Joe Rogan Experience, um convidado discutiu como casos isolados de canibalismo poderiam proteger o povo da tribo de doenças frequentemente associadas à prática, como o kuru. Como eles não consomem carne humana regularmente, mitigam os riscos associados ao canibalismo. Com a globalização avançando cada vez mais sobre suas terras, essas tribos enfrentam uma imensa pressão para se adaptarem ou abandonarem seus costumes. Agora temos uma tribo com a qual ninguém quer se meter, porque eles são diferentes das tribos canibais da Papua Nova Guiné, dos caçadores-coletores da Amazônia e de outras tribos isoladas da região tropical. Esse povo vive em uma das regiões mais frias do planeta, Chukchi, e conseguiu sobreviver, por conta própria, durante séculos nesse inferno congelante. No coração da Sibéria, onde poucos se atrevem a pisar, vive uma tribo que inspira respeito, os Chukchi. Este grupo resiliente prosperou em uma das regiões mais frias do planeta, adaptando-se a condições que desafiariam até os indivíduos mais resistentes. Com temperaturas que frequentemente despencam a níveis extremamente baixos, a sobrevivência não é tarefa fácil. Mas os Chukchi dominaram essa paisagem gelada ao longo dos séculos. Sua notável capacidade de resistir e prosperar em um clima tão rigoroso os diferencia de muitas outras culturas. Historicamente, os Chukchi demonstraram uma tenacidade impressionante. No século XVIII, o exército russo tentou subjugá-los, lançando inúmeras campanhas contra a tribo. No entanto, após 40 anos de tentativas dispendiosas, os russos finalmente desistiram. Essa história ilustra que os Chukchi não são facilmente derrotados. Eles protegem ferozmente suas terras, cultura e modo de vida contra pressões externas. Sua resistência diante da adversidade tornou-se uma característica definidora de sua identidade. Para sobreviver neste ambiente gélido, os Chukchi contam com uma variedade de habilidades tradicionais aprimoradas ao longo de gerações. A caça desempenha um papel crucial em suas vidas diárias, sendo as renas uma fonte vital de alimento, vestuário e abrigo. Imagine os Chukchi navegando habilmente pela região selvagem coberta de neve, utilizando seu vasto conhecimento da terra e da vida selvagem para caçar com eficácia. Eles se destacam no rastreamento e na movimentação pelo terreno congelado, o que os torna caçadores formidáveis em seu domínio gelado. Só entre nós. Vamos manter isso em segredo. Papai Noel não gostaria de saber sobre a caça de renas deles. Os Chukchi também possuem uma rica vida espiritual que influencia profundamente sua existência. Eles acreditam que, após a morte, seus espíritos viajam para o reino da estrela polar. Essa crença fomenta uma profunda conexão com o meio ambiente, instilando um senso de propósito e compreensão dos ciclos da vida e da morte. Seus costumes funerários são únicos. Eles depositam objetos junto aos falecidos, acreditando que esses pertences os acompanharão na vida após a morte. Essa prática destaca seu respeito pelo ciclo da vida e sua conexão duradoura com a terra. Culturalmente, os Chukchi se expressam por meio de diversas práticas espirituais, vida sustentável e atividades criativas.
sua arte. Histórias e rituais refletem sua relação íntima com a natureza e o meio ambiente. Hoje, organizações locais, parcerias internacionais e iniciativas governamentais se esforçam para proteger e preservar o rico patrimônio cultural do povo Chukchi. Esses esforços são vitais para salvaguardar suas práticas tradicionais, línguas e histórias das crescentes influências da sociedade moderna. A determinação deles em manter seu modo de vida em um mundo em rápida transformação serve como um poderoso lembrete da força das culturas indígenas. Num mundo que muitas vezes ignora a sabedoria dos povos ancestrais, os Chukchi representam um testemunho do espírito resiliente da humanidade, os pigmeus do Congo. E se o menor povo do mundo guardasse segredos de sobrevivência capazes de cativar a imaginação? Sua habilidade de se locomover pelas densas florestas supera a das tribos amazônicas. No entanto, esses povos podem ter dificuldades para sobreviver nas condições em que os Chukchi viviam, já que estão muito acostumados ao clima africano. Os pigmeus do Congo são um exemplo disso, combinando uma incrível história de resiliência com um passado repleto de perigos. Embora o termo pigmeu seja hoje considerado pejorativo, ele tem sido usado há muito tempo para descrever várias tribos da África Central. Entre eles, destaca-se o povo Mbuti, que habita a floresta de Ituri, no norte do Congo. Os membros mais altos dessa tribo raramente ultrapassam 1,5 metro de altura. Sua baixa estatura não é apenas uma peculiaridade genética. Isso lhes permite navegar pela densa floresta com mais eficácia do que indivíduos mais altos. Os povos indígenas da Bacia do Congo são um conjunto diversificado de grupos que inclui habitantes nômades da floresta. Esses grupos, como os Baka, a.k.a. Mbuti, variam em tamanho, desde dezenas de milhares até menos de 500 pessoas, como no caso dos Bedzan. Apesar das suas diferenças, partilham línguas e costumes, e vivem em estreita proximidade com comunidades não pigmeias. Atualmente, cerca de 900 mil pigmeus habitam a Bacia do Congo, com populações menores em países vizinhos, como o Ruanda, o Burundi e a Zâmbia. Estas pequenas comunidades preservaram a sua cultura de caça e recolha durante milhares de anos. Pesquisas mostram que os homens mais altos dessas tribos têm apenas alguns centímetros acima de 1,20 m, mas se destacam como caçadores habilidosos. Sua altura não os atrapalha. Na verdade, sua força e engenhosidade lhes permitem caçar animais de grande porte, usando ferramentas que eles mesmos criam. No entanto, seu modo de vida está sob constante ameaça. Historicamente, os pigmeus enfrentaram graves perigos, incluindo ataques violentos de tribos canibais. Seu pequeno porte os torna alvos vulneráveis para aqueles que os veem como presas. Essa realidade cria uma tensão arrepiante em torno de sua existência. Imagine fazer parte de uma tribo que precisa se esconder de outros humanos que o veem não como um semelhante, mas como alimento em potencial. Alguns exploradores e fotógrafos se aventuraram no Congo para documentar a vida dessas tribos. Forrest Galante, um explorador renomado, capturou imagens impressionantes dos pigmeus. Ele observou que, embora a conscientização sobre os perigos que enfrentavam tenha aumentado, muitos acreditam que algumas tribos podem ter sido extintas devido à caça e ao canibalismo. Se essas práticas brutais ainda persistirem hoje, só podemos questionar sua prevalência histórica. A ideia de que tribos inteiras possam ter desaparecido sem que ninguém soubesse levanta sérias preocupações. Muitos especulam sobre a extensão do canibalismo e da violência contra essas tribos ao longo da história. No entanto, se deixarmos de lado os aspectos mais sombrios do seu passado, podemos apreciar a resiliência dos pigmeus que continuam a prosperar em seu habitat natural. Os pigmeus representam um fenômeno notável na antropologia. Eles não são apenas um grupo de pessoas de baixa estatura, mas sim um testemunho da capacidade de adaptação humana. Com quase 1 milhão de pigmeus vivendo nas florestas, sua história é ao mesmo tempo trágica e inspiradora. Os pigmeus do Congo continuam sendo uma das tribos mais fascinantes do mundo, nos incentivando a agir para proteger sua cultura e modo de vida únicos. Seu futuro está em jogo, tornando sua história ainda mais urgente e comovente. Os sentineleses. Enquanto os pigmeus do Congo lutam para repelir múltiplas ameaças, incluindo tribos inimigas, humanos modernos e as desastrosas condições políticas do Congo, existe uma tribo no Oceano Índico que conseguiu manter todos afastados. Esses povos, chamados sentineleses, são frequentemente considerados os indígenas mais formidáveis e isolados.
Eles habitam sua própria pequena ilha arborizada, Sentinela do Norte, que tem aproximadamente o tamanho de Manhattan e faz parte de um arquipélago que também inclui outra tribo isolada, os Chompen. Eles continuam evitando qualquer interação com forasteiros e lutam contra qualquer um que se aproxime. Em novembro de 2018, John Allen Chau, um missionário americano, foi morto por sentineleses enquanto tentava convertê-los ao cristianismo. Sua tentativa ilícita de contato tem o potencial de dizimar toda a tribo sentinelesa, trazendo novas doenças como a gripe, para a qual eles não são imunes. Sundar Raj e Pandit Tiwari, dois pescadores indianos que haviam ancorado seu barco perto da ilha Sentinela do Norte para dormir após a pesca ilegal nos mares ao redor da ilha, foram assassinados em 2006, quando a embarcação se soltou e foi levada pela correnteza até a costa. Sabe-se que pescadores furtivos pescam ilegalmente nos mares que circundam a ilha, capturando tartarugas e mergulhando em busca de lagostas e pepinos do mar. Os sentineleses deixaram claro que não desejam se comunicar. Esta é uma decisão sábia. Após a colonização britânica de suas ilhas, doenças e derramamento de sangue dizimaram os povos indígenas vizinhos. A maior parte do que se sabe sobre os sentineleses foi obtida observando-os de barcos ancorados a mais de um raio da costa, e em alguns breves períodos no passado em que os sentineleses permitiram que as autoridades se aproximassem o suficiente para lhes entregar alguns cocos. Nem mesmo o nome que dão a si mesmos ou a sua ilha é conhecido, embora o povo Onga, vizinho, chame a ilha Sentinela do Norte de Tia da Quaqueye. Os sentineleses caçam e coletam na selva e pescam nos mares costeiros. Ao contrário de seus vizinhos, os Jarawa, eles constroem barcos, especificamente canoas de balancim muito estreitas. Estas são adequadas apenas para mares rasos, pois são guiadas e impulsionadas por uma vara semelhante à de um bote. Os sentineleses são um povo nômade, caçadores-coletores, que se acredita estar dividido em 3 grupos. Eles possuem 2 tipos de moradia: grandes cabanas comunitárias com várias lareiras para diversas famílias e abrigos mais efêmeros, sem paredes, que às vezes podem ser vistos na praia e acomodam apenas uma família. As mulheres usavam cordões de fibra enrolados na cintura, no pescoço e na cabeça. Os homens também usam colares e faixas na cabeça, mas com um cinto mais grosso na cintura. Eles carregam lanças, arcos e flechas. Embora seja comumente descrito na mídia como sendo da Idade da Pedra, isso claramente não é verdade. Não há razão para acreditar que os sentineleses tenham vivido da mesma maneira durante as dezenas de milhares de anos em que os povos indígenas provavelmente habitaram as ilhas Andaman. Seus modos de vida certamente mudaram e se adaptaram muitas vezes, como acontece com todos os povos. Por exemplo, eles agora utilizam metal trazido pelas ondas ou recuperado de naufrágios nos recifes das ilhas. O ferro é afiado e usado para fazer as pontas de suas flechas. De longe, os habitantes das ilhas Sentinela parecem estar em excelente condição e prosperando, ao contrário dos grandes povos andamaneses, aos quais as autoridades coloniais britânicas buscaram introduzir a civilização. As pessoas observadas nas costas da ilha Sentinela do Norte aparentam ser orgulhosas, robustas e saudáveis. E observadores notaram um grande número de crianças e mulheres grávidas. Eles ganharam destaque internacional após o tsunami asiático de 2004, quando um homem sentinelês foi visto em uma praia, atirando flechas em um helicóptero que os sobrevoava. No final do século XIX, M.V. Portman, o oficial britânico encarregado dos andamaneses, chegou à ilha Sentinela do Norte com uma grande tripulação com o objetivo de alcançar os sentineleses. A equipe descobriu acampamentos e raízes recentemente abandonados, mas não havia sinal dos sentineleses. No entanto, encontraram os ossos de um homem idoso, sentado dentro de um grande balde e escondido entre as raízes de uma árvore. É provável que os sentineleses honrem seus mortos dessa maneira. Após alguns dias, o grupo presenciou o sequestro de um casal de idosos e 4 crianças em nome da ciência, e seu transporte para a casa de Portman em Port Blair, a capital da província. Como era de se esperar, eles adoeceram e os adultos faleceram. As crianças foram devolvidas à sua ilha com diversos presentes. Não se sabe quantos sentineleses adoeceram como resultado dessa ciência, mas é provável que as crianças tenham transmitido suas doenças e que as consequências tenham sido devastadoras. O trauma intergeracional decorrente dessa experiência angustiante e de outras semelhantes provavelmente explica a determinação dos sentineleses em evitar o contato com forasteiros. O próprio Portman confessou mais tarde:
não podemos dizer que tenhamos feito nada, além de aumentar o terror e a hostilidade que eles nutrem por todos os que se aproximam. Durante a década de 1970, as autoridades indianas faziam viagens ocasionais a North Sentinel, numa tentativa de estabelecer amizade com os sentineleses. Essas viagens eram frequentemente a pedido de dignitários que buscavam uma aventura. Numa dessas viagens, 2 porcos e uma boneca foram deixados na praia. Os sentineleses atiraram lanças nos porcos e os enterraram junto com a boneca. Essas visitas tornaram-se mais frequentes na década de 1980. As equipes tentavam desembarcar em um local fora do alcance das flechas e deixavam presentes como cocos, bananas e pedaços de ferro. Às vezes, os sentineleses pareciam fazer gestos amigáveis. Em outras ocasiões, levavam os presentes para a floresta e então atiravam flechas contra o grupo de contato. No entanto, todas as visitas à Ilha Sentinela da Nova Zelândia foram restringidas e consideradas ilegais pelo governo indiano, a fim de preservar a comunidade, sua segurança e por respeito à sua escolha de não ter contato com os nativos. A Guarda Costeira Indiana patrulha uma zona de segurança próxima à costa para impedir que pessoas de fora se aproximem demais,